maior, não vou sofrer dano nem opressão maior. Fala para você mesmo, eu vou fazer coisas boas aos olhos de Deus. Fala, eu quero ouvir a sua voz, grite o máximo que você puder, eu vou fazer coisas boas aos olhos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderia sentar-se. Versículo 8 deste capítulo, a Bíblia fala que o povo de Israel ficaram 8 anos sofrendo na mão de Cusã-Risataim, porque fizeram coisas más aos olhos de Deus. A minha pergunta para mim e para você nessa noite, eu não sei se você está sofrendo assim. Quantos anos você está na mão de um Cusã-Risataim? Sofrendo porque no passado fez algo que não deveria fazer. E a Bíblia relata que o povo caiu na mão deste mau rei, porque fizeram coisas más aos olhos de Deus. A primeira coisa que o povo de Israel fez para cair na mão de Cusã-Risataim, a primeira coisa, desobedeceu os mandamentos de Deus. Então, se eu desobedeço os mandamentos de Deus, Deus me entrega na mão de um homem para dominar sobre mim. Se eu desobedeço o mandamento de Deus, Deus me entrega na mão de um rei, de um príncipe, para governar a minha vida, para dominar a minha vida. Em outras palavras, se eu desobedeço os mandamentos de Deus, porque foi a primeira coisa que o povo de Israel fizeram, desobedecer os mandamentos de Deus. Se eu desobedeço o mandamento de Deus, Deus me pega como um Israel e me entrega na mão de um homem para dominar sobre mim. Então eu começo a sofrer, a padecer e sofrer pressão e opressão daquele que está dominando sobre mim. A história do povo de Israel fala assim: eles sofreram, está aí, porque desobedeceram os mandamentos de Deus. Então, versículo 8 fala que eles ficaram 8 anos sofrendo, padecendo, na mão deste rei de Mesopotâmia. Ficaram sofrendo, padecendo das mais variadas possíveis, porque imagine bem, uma nação sendo governada por um rei mau, que só dava pressão e opressão em cima do povo, muito castigo, e castigava mesmo, porque estava na mão deste homem, porque Deus os entregou, porque Deus só quer pessoas que andam com Ele, obedecendo a palavra de Deus. Então, se eu não obedeço a palavra de Deus, Deus me entrega ao meu coração, e eu acabo caindo na mão de um homem que vai governar sobre a minha vida, e eu vou padecer. Não sei quantos anos que você tenha padecido na mão de um homem, de uma pressão e de uma opressão, porque no passado você fez algo que não deveria fazer. No caso de Israel, no passado, desobedeceram a palavra de Deus e caíram na mão de Cusã-Risataim. Agora, talvez você analisar na sua vida e dizer para você mesmo: pronto, eu estou sofrendo isto, eu estou padecendo isso, porque no passado eu fiz algo que não deveria fazer. Então a minha pressão e a minha opressão está por causa daquilo que eu fiz. Eu não deveria fazer, mas eu fui empurrado por algo para fazer. Então eu sofro pressão e opressão em cima de opressões na minha vida, e eu não consigo me libertar, porque em mim ainda eu não me voltei para o Senhor, e o Senhor chama aqueles que estão longe dele. Deus quer que você volte-se para Ele. Como? Deus deu um brado de vitória falando assim: volte-se para mim. Talvez você esteja longe do Senhor, em desobediência à palavra de Deus. O povo sofria, padecia, quantas pressões. Eu fico pensando assim, e a minha mente me leva lá na história, narrando como um personagem, vivendo debaixo de uma opressão, e de uma pressão, porque o rei Cusã-Risataim fazia isto, ele oprimia. Não estou falando nada de mim não, isso é Bíblia. Ele oprimia a pessoa e ainda dava uma pressão em cima da pessoa. Ele dominava a pessoa. Além de oprimir, ele dava uma pressão em cima da pessoa. Porque o nome significava isto. E o nome na Bíblia tem um poder muito grande.
O significado na Bíblia tem uma valia muito grande. Era uma opressão total em cima do povo de Israel, porque eles deixaram de obedecer os mandamentos de Deus. Quer ver outra coisa que eles fizeram? Além de desobedecer a palavra de Deus, estava sendo levado para outras coisas. O caso aqui, eles adoraram a outros deuses, aos Balaíns. O que é uma idolatria? Uma idolatria é tudo que eu coloco diante de Deus. Então, se o povo estava adorando os Balaíns e a outros deuses, ele dá-se para entender que ele estava colocando outra coisa na frente de Deus. E com isso sofriam, padeciam, e outras opressões maiores na vida dele. Agora eu fico imaginando uma pessoa debaixo de uma opressão total. Quantas cargas? No caso do povo de Israel, foram 8 anos de sofrimento. 8 anos debaixo de uma opressão. 8 anos sofrendo grandes opressões de Cusã, Risataim. 8 anos de sofrimento, porque fez algo que não deveria fazer. Adorou e buscou algo que não deveria buscar. 8 anos de sofrimento. Diga assim, 8 anos de sofrimento. Fala comigo. 8 anos de sofrimento. E não foi só isto. Não foi só deixar os mandamentos de Deus, adorar os Balaíns e outros deuses. Não, ainda a Bíblia relata nesse mesmo capítulo, tão curtinho, nessa mesma história que nós estamos falando, mas a Bíblia é cheia de espaço para nós navegarmos nela. A Bíblia relata ainda que eles entraram por um caminho de prostituição. Entraram pelo caminho de prostituição. Em entrar pelo caminho de prostituição, de adultério, a Bíblia relata nesse mesmo capítulo que os pais pegavam as mulheres, entregavam para os seus filhos, pegavam os filhos, entregavam para os moabitas. Dá-se a entender que eles buscavam o caminho de prostituição. Em buscar prostituição, fez com que eles também viessem a cair debaixo de uma opressão de Cusã, Risataim, sofrendo uma pressão e uma opressão total. Não sei se você já passou por isso. Às vezes está tudo bem na sua vida e você entra por um caminho, ou momentaneamente passa por um caminho, e você chega até a pensar, eu não deveria ter feito aquilo, e vem uma opressão e uma pressão em cima de você, e você fica analisando, por que eu fiz aquilo? O caso de Israel, eles entraram por um caminho e estavam prostituindo com as moabitas, ou seja, pegaram os filhos, entregaram para as filhas, pegaram as filhas, entregaram para os filhos, e entraram pelo caminho de prostituição. E entrar pelo caminho de prostituição, a Bíblia relata que eles também, por causa disso, foram entregues simplesmente a Cusã, Risataim, e sofreram uma pressão total em cima de opressões. Não sei se você está vivendo assim na sua vida. Talvez não seja o que eu tenha falado. Talvez não foi por causa da desobediência ao mandamento de Deus. Talvez não foi porque você está adorando a outros ídolos. Talvez não seja um caminho de prostituição, mas o Espírito de Deus está revelando para você. Fecha os teus olhos. O Espírito de Deus vai te revelar por que você tem sofrido pressões de Cusã, Risataim. Em alguma área da sua vida talvez você tenha errado. Todos fecham os olhos. Qual a opressão que você tem vivido? Porque no passado você fez algo que não deveria fazer. Hoje você sofre. Abra os seus olhos. Quando o povo fez aquilo, em deixar os mandamentos de Deus, a Bíblia relata que eram coisas más. Diga assim, coisas más. Quando eles deixaram os mandamentos de Deus, a Bíblia fala que eles fizeram coisas más aos olhos de Deus. Quando eles prostituíram, a Bíblia relata que eles fizeram coisas más aos olhos de Deus. Quando eles foram lá para a idolatria, para prostituir, a Bíblia relata aqui nesse capítulo 3, que eles, juntando isso tudo, fizeram coisas más aos olhos de Deus.
A minha pergunta para mim e para você esta noite é: o que nós temos feito que aparentemente é coisas más aos olhos de Deus, e por que nós estamos fazendo isto hoje? Estamos praticando tal coisa hoje, porque o passado que nós fizemos coisas más aos olhos de Deus, nós já fomos entregues. Agora, se nós estamos fazendo algo hoje, significa que eu estou um passo de ser entregue a Cusã Risataim e sofrer uma pressão e uma opressão total. Talvez você esteja assim. O que é uma opressão? O povo estava debaixo daquela servidão de Cusã Risataim e sofriam angústias. Angústias. Talvez se analisasse dentro da alma deles, eles poderiam falar: por que eu estou sofrendo angústia? Eu tenho tudo para não ser angustiado, eu tenho tudo para não sofrer, agora estou dentro de mim, estou angustiado, atribulado, porque estava debaixo de uma opressão total, sofrendo opressão porque fez algo má aos olhos de Deus, fez coisas que não deveria fazer, e com isso veio sofrimento, veio dor, mágoa, isso tudo porque estava sofrendo uma opressão. Diga assim: opressão. Estava sofrendo tormentas. Nesse exato momento que o povo fez algo má aos olhos de Deus, a Bíblia relata que eles ficaram alguns anos sem conquistar alguma coisa. E só foi perca, ruína, destruição. Nesse exato período, a Bíblia não relata que eles conquistaram algo. Eles bem que queriam conquistar, mas não alcançaram, porque estava debaixo de uma opressão e de uma pressão total, debaixo de uma mão de um homem, Cusã Risataim, que não deixava-os prosperar, porque foi entregue, Deus os permitiu, para que eles fossem debaixo de uma opressão total. Então, ao invés de alcançar, sim, eles não alcançaram, só receberiam pressão, opressão, medo. Talvez você esteja assim, invadido pelo medo. Eu não sei, talvez pode ter alguém invadido pelo medo. O que pode acontecer? O que está dominando sobre mim é um homem. O que está dominando sobre mim é algo espiritual maligno. O que está dominando sobre mim foi permitido por Deus. Então eu sofro por causa disso, porque eu deixei os mandamentos de Deus, eu adulterei, eu enganei, eu forniquei, eu entrei pelo caminho de idolatria, coloquei algo na frente de Deus. Talvez você esteja assim, sofrendo alguma pressão e opressão total na sua mente, e você não sabe por quê. Aí você começa a analisar: talvez foi porque eu desobedeci a Deus, talvez porque eu coloquei algo na frente de Deus, talvez eu coloquei o meu pastor, talvez eu coloquei a minha televisão, o meu emprego, a minha esposa, a minha família. Não é assim que a Bíblia ensina. Deus Ele é o único, Ele é o alfa, Ele é o ômega, a Ele toda honra e toda glória, debaixo dEle, acima dEle, não há outro Deus. É isto que Deus quer para você. Aleluia. Idolatria não é simplesmente o ato de chegar e adorar uma imagem de barro, de pedra, de madeira, de gesso, de isopor. Não é isso idolatria. Idolatria vem tudo que é posto diante de Deus ou antes de Deus. Mas eu digo para mim e para você nessa noite, querido, se tem algo na sua vida que está antes de Deus, talvez seja a causa de você estar sofrendo. Talvez seja a causa de você estar sofrendo uma opressão. Talvez seja a causa de você não estar conquistando mais. Talvez seja a causa de você estar aí debaixo de uma prisão. Porque se tem uma opressão em cima de mim, e uma pressão total, significa que se eu estou sendo ali oprimido, eu não consigo ir, eu não consigo conquistar, eu não consigo ver algo que está na minha frente. Eu bem quero conquistar, mas a opressão e a prisão não me deixa conquistar, porque eu estou debaixo de um príncipe, sendo dominando a minha vida, e eu não conquisto mais. Quanto tempo tem que você não tem novas conquistas?
Quanto tempo tem que você não vê caminhos abertos de novas conquistas? Quanto tempo tem que você não conquista algo novo? Quanto tempo tem que você está debaixo de uma opressão e de uma pressão total? Talvez você esteja sofrendo um ataque de Cusã Risataim. Semana passada, domingo passado, o bispo José Elias expulsou os Sisaques. Hoje nós vamos expulsar os Cusã Risataim dessa igreja. Aleluia. Amém ou não amém? Bem que o bispo José Elias falou, que o Sisaque roubou a sua paz, a sua tranquilidade, roubou tudo que você tinha. Agora, você expulsou e eles foram embora. Hoje, nós vamos expulsar os Cusã Risataíns. E não vamos ficar mais debaixo de opressão. Não vamos ficar mais de pressão. Não vamos ficar mais debaixo de prisão. Não vamos. O povo sofria porque fizeram aliança com outras pessoas daquela terra. As más alianças são coisas más aos olhos de Deus. E o povo foi entregue debaixo de uma opressão. Ruínas, quedas, percas. Neste período eles não conquistavam nada. Bênção material, nada. Bênção material, não conquistaram nada. 8 anos de sofrimento, de angústia, de decepção, de amargura, de tristeza, de rancor. 8 anos, versículo 8 narra, 8 anos de sofrimento, 8 anos de prisão, 8 anos sem conquistar, 8 anos de abatimento, 8 anos sem alcançar, sem almejar, 8 anos sem alegria, porque o diabo roubou a alegria deles. Cusã Risataim roubou a alegria deles, por causa da opressão. Levante a sua mão direita e fala assim: eu não quero mais ser oprimido, eu não quero mais sofrer prisão, eu não quero mais. Chega de opressão, chega de prisão, chega de decadência. Fala assim: chega. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Chega mesmo. Chega, chega, chega. Chega, acabou, chega de opressão. Chega de queda, de ruína, de decadência. Dá um passo para frente, 3 para trás. A opressão é tanta que ele quer, mas não consegue, porque a pressão oprime-o para ir para trás. Porque fez algo má aos olhos de Deus. Esaú tinha tudo para conquistar a bênção de Deus. Ao invés de pegar a bênção de Deus, trocou a bênção de Deus por um prato de feijão. Trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. E aquilo fez coisas más aos olhos de Deus. Caim deu o pior para Deus. Aquilo foi coisa ruim, coisas más aos olhos de Deus. Ananias e Safira vendeu a propriedade, mentiu. Aquilo foi coisas más aos olhos de Deus. Aí os pastores lá daquela época falavam assim: olha, já que mentiste ao Espírito de Deus, vocês vão morrer. Caíram ali os 2 mortos. Coisas más aos olhos de Deus. Deus não se agradou daquilo. Quantas coisas nós fazemos que aparentemente é boa aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus pode estar tudo errado, tudo mentira. Deus não tem agradado. Aos nossos olhos aparentemente é muito bem, mas aos olhos de Deus não é de acordo com os meus olhos, não é de acordo com os olhos do pastor, não é de acordo com os olhos da irmã. Aos olhos de Deus, será que Deus tem se agradado da minha atitude? Porque da atitude do povo de Israel, Deus não se agradou. É momento de nós perguntarmos para Deus se nós devemos fazer aquilo, pedir uma confirmação para que nós não venhamos a fazer coisas más aos olhos de Deus. Porque se eu faço algo má aos olhos de Deus, Deus me entrega a Cusã Risataim, então eu sofro, eu padeço e eu não conquisto, a opressão vem em cima de mim. Se vem opressão em cima de mim, eu não fico bem com a minha igreja. Se vem opressão em cima de mim, eu não fico bem com o meu ministério. Se vem opressão e prisão em cima de mim, eu não fico bem com a minha família, não fico bem com a minha igreja, com o meu pastor, não fico bem nem no meu emprego. Eu digo porque a opressão me sobrecarrega, porque eu faço algo mal aos olhos de Deus. Então vem opressão e eu padeço por causa daquela opressão, eu não fico bem nem em casa.
talvez você esteja assim, sofrendo uma opressão. E você não é bem em casa, você não é bem no seu trabalho, você não é bem com o seu salário, você não é bem com a sua renda, você não é bem com o que você é, com o que você tem, com o seu ministério, você não é bem com ninguém, nem bem com Deus. Nem bem com Deus, porque estou fazendo algo que não é conveniente fazer. E eu em fazer algo que não é conveniente fazer, significa que estou fazendo coisas más aos olhos de Deus. E eu tenho que buscar, acima de tudo, uma aprovação de Deus em tudo que eu estou fazendo, para que eu não venha fazer coisas más aos olhos de Deus em toda a minha vida, em todo o meu ser, em todo o meu pensar, em todo o meu falar. Eu tenho que procurar fazer diante de Deus, agradar a Deus em tudo que tenho, o que sou, o que faço, o que falo, porque assim é difícil, mas com Jesus é fácil, e você consegue. Diga para o seu irmão assim: você consegue, irmão. Você consegue, irmão. Você consegue. Saul estava muito bem, seu reinado rendendo. De repente resolve a dar alguma volta que não agradou a Deus. Aí há um lugar que não agradou a Deus. A sua vida estava muito bem, rei, dinheiro à vontade. De repente vai num centro. Vai consultar uma feiticeira que morava em Dor. Na hora que ele chegou lá, na hora que ele saiu, aquilo foi coisas más aos olhos de Deus. Tudo que envolve feitiçaria, tudo que envolve magia, tudo que envolve essas coisas, coisas más aos olhos de Deus. E na hora que Saul saiu daquela consulta diante da feiticeira de Endor, a Bíblia relata que um espírito maligno apossou de Saul. Um espírito maligno. Porque ele foi a algum lugar que não deveria ir. Foi conversar com uma feiticeira. Foi conversar com uma mulher que não deveria ter conversado com ele. E aquela atitude foi coisas más aos olhos de Deus. Então Deus não se agradou da atitude dele. O que Deus fez? E o entregou a um homem que se chamava Cusã-Risataim. Biblicamente é isto. Veio que em cima de Saul uma opressão. Vem em cima dele uma coisa maligna, um demônio apoderava-se de Saul, porque foi entregue na mão de Cusã-Risataim. O que ele fez? Coisas más aos olhos de Deus. Coisas más aos olhos de Deus. Talvez estejamos sofrendo alguma opressão e pressão total. Todo lugar que nós vamos é opressão e pressão total. Eu não consigo ficar livre porque tem uma opressão em cima de mim. E sabe o que a opressão vai fazendo? Sabe o que a opressão e pressão vão fazendo? Ela vai abatendo o cidadão. É uma sobrecarga, ela vai abatendo, ela vai chateando a pessoa, ela vai esmiuçando a pessoa, ela vai derrubando a pessoa. Como que faz isso? Colocando desânimo, preguiça, colocando outras coisas semelhantes, tirando a força. Nessa noite, nós vamos jogar tudo isso por terra em nome de Jesus. A minha vitória, ela é hoje. A minha bênção é hoje. A opressão da minha casa vai ter que sair hoje em nome de Jesus. Vai sair os Cusã-Risataíns, porque os Sisaque já foram repreendidos. Hoje será o dia de Cusã-Risataim. Vai ter que sair da sua vida. Se ele não sair por bem, nós vamos mandá-lo em nome de Jesus embora. Mas pressão e opressão em cima de mim, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, jamais, nunca, porque onde eu for, eu vou ser abençoado por Deus. Eu não sou Eva, eu não sou Adão, Adão que deu lá voz ao diabo, e veio uma opressão em cima dele. Sabe o que Deus falou com ele? Biblicamente, olha, Adão e Eva, já que vocês desobedeceram, deram ouvido à serpente, não está escrito aí, dando ênfase, já que vocês fizeram isso lá, olha, vai ser entregue agora. Sabe o que Deus está falando? Biblicamente,
vai ser entregue em Cusã Risataim, vai sofrer pressão, vai ter que trabalhar para comer, vai ter que arar para plantar para comer. Amados, Deus não quer isso para nós, não. Deus quer bênção e bênção e bênçãos. Mas para eu receber isto, acima de tudo, eu não posso jamais fazer coisas más aos olhos de Deus, ainda que seja para a minha perca, para a minha ruína. Eu tenho que fazer coisas boas aos olhos de Deus. Porque às vezes nós pensamos assim: vou fazer alguma coisinha errada aqui, coisas más aos olhos de Deus, depois eu recupero na frente. Pode até recuperar, mas vai demorar, vai sofrer, vai padecer. Jamais tu alcançarás o momento que você está buscando ali. Sabe por quê? Porque Deus tem algo especial para nós, é hoje. Aleluia. Tem gente que faz isso: não, vou dar um jeitinho aqui, Deus não está vendo. Fazer alguma coisa, faz alguma coisinha má aos olhos de Deus, depois vem um Risataim, um filho de Risataim pequenininho, sabe? Dá uma opressão. Faz coisa maior, vem opressão maligna, diabólica. Nós não estamos falando de pressão e opressão física, não. O povo de Israel estava padecendo, a renda financeira deles caíram, porque não conquistava. Passou de patrão para ser empregado. Passou de conquista para perca. Talvez esteja acontecendo isso com você. Você não conquista mais, não vai mais, não alcança mais, não consegue mais, não compra mais, não edifica mais, não faz nada mais. E tudo que você faz é decadência, estagnação total. Porque tem algo na sua frente que não deixa você ir. Tem algo diante de você que não deixa você caminhar. A vida espiritual deste povo de Israel, desta época, não tinha mais louvor, não tinha mais sacrifício, não tinha mais leitura da palavra, não tinha, porque opressão. Talvez nessa noite você esteja assim, sofrendo algo deste homem, espiritualmente, um Cusã Risataim, muita opressão na sua casa. Dentro de você, você vê que tem algo errado dentro de você. Algo que não deixa você ir para frente. Uma opressão. Na igreja é uma coisa, em casa é outra, em casa é uma coisa, na igreja é outra. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos livres. Livres de Sisaques e livres de Cusã Risataim para sempre. Chega de opressão. Aleluia, aleluia. Vamos colocar de pé. Fecha os teus olhos. Davi estava tudo bem. Hora que ele adulterou com Betseba, filha de Elião, mulher de Urias, o Eteu. Aquele momento foi coisas más aos olhos de Deus. Talvez você esteja assim, sofrendo algo na sua vida, porque você fez algo que não deveria fazer. Então você sofre uma opressão, uma prisão, e padece muito. Não ficará aqui na sua vida nenhum Cusã Risataim. Chega de prisão, chega de pressão total. Acabou. Se você tomar por fé, nós não somos Saul, eu não sou Caim, eu não sou Adão, eu não sou Eva, muito pelo contrário, eu sou um novo Adão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não sou Ananias, eu não sou Safira. Não, eu não sou esses homens que fizeram coisas más aos olhos de Deus. Não, eu não sou esses homens. Eu sou uma nova criatura. Eu não aceito nenhuma coisa más diante de mim aos olhos de Deus. Eu não colocarei os meus olhos naquilo que é imundo. Tudo que é pornografia, idolatria, feitiçaria, bruxaria, tudo que é de roubo e de mentira, tudo que é de reter o dízimo, eu não vou fazer. Porque eu sei que é coisas más e abomináveis aos olhos de Deus. Eu não quero sofrer pressão. Aleluia. 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 Quero chamar os irmãos que ministram, que oram. Fecha os teus olhos. Talvez você esteja aí pensando assim: eu estou sofrendo
uma prisão e uma opressão de um Cusã Risataim no passado, que até hoje me oprime. Chega de Cusã Risataim. Chega de prisão e pressão. Uma pressão total. Chega isso na minha vida. Se tem algum pastor, presbítero, evangelista, vem nos ajudar. Vem, André. Aleluia. Quero chamar a irmã Denise para nos ajudar também. Ministério profético. Talvez você esteja sofrendo. Você já até mandou embora alguns Isaques, e eles foram mesmo pela palavra pregada domingo passado. Muitos pela internet viram. Hoje estão podendo sentir que Cusã Risataim tem que sair. Talvez você que esteja nos assistindo pela internet esteja sofrendo algo, alguma pressão, alguma opressão dentro de você, na sua casa. Manda embora esse Cusã Risataim. Você que está nos ouvindo pela internet, nos assistindo, a sua palavra tem poder, tem autoridade. Manda embora. Se tem algo na sua casa que está te oprimindo, nós mandamos embora em nome de Jesus. Quero que você seja bem rápido. Se você está sofrendo assim, os ministros vão estender as mãos. Sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Bem rápido, vem. Nosso tempo voa. Você está aí angustiado, dias de angústia, de sofrimento, de prisão. Não sabe de onde que vem a prisão. A opressão maligna, infernal, diabólica, satânica. Você não sabe de onde ela veio, porque no passado fizeste algo que não deveria fazer. Quantas quedas, ruínas, percas. Não conquista mais. Você não conquista mais. Por que será que você não conquista mais? Talvez uma opressão e uma prisão. Não tem mais novas conquistas. Você até quer, mas não consegue, porque está sofrendo uma prisão e uma opressão de um Cusã Risataim. Nessa noite vão ter que ir embora toda espécie de Cusã Risataim, juntamente com os teus governadores, com os teus príncipes, com os teus aliados. Tudo que é relacionado a um Cusã Risataim vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Dê mais um passinho à frente, por favor. Tem bastante irmãos. Sai do seu lugar. Você está aí sofrendo. Mais alguém quer te dar essa oportunidade? Está sofrendo, chega de sofrer. Chega de prisão, de pressão, de opressão. Chega de ação. Chega disso. Os ministros estendem as mãos e começam a falar para essas vidas assim: vão embora, Cusã Risataim. Vão embora. Estende as suas mãos, varões e varoas. Estende as tuas mãos. Você que está aqui, começa a orar assim. Que você não aceita nenhuma opressão nem prisão de Cusã Risataim. Por que você não conquista mais? Talvez você esteja sofrendo assim. Vai embora, vai embora. Toda opressão,
prisão, toda sobrecarga espiritual, toda carga espiritual, acabou, chega nessa vida. Chega de prisão, chega de não conquistar mais, chega de não conquistar novas coisas, chega, acabou. Eu não quero mais sofrer, não quero mais padecer. Toda opressão maligna dentro da minha casa, toda opressão maligna dentro do meu lar, dentro do meu coração, na minha mente, chega de opressão, de prisão. Manda embora, varões. Ora também você que está aqui na frente, estende as tuas mãos, começa você a guerrear por você mesmo. A guerra é sua, nós vamos te ajudar. Todo Cusã Risataim, pega a sua bagagem. Todo príncipe, todo governador, todo aliado de Cusã Risataim, tudo que é irmão, tudo que é da mesma família, vai embora. Vai embora. Chega. Toda opressão espiritual, toda opressão financeira, tudo que oprime, tudo que não deixa conquistar mais, tudo que não deixa ir mais adiante, tudo que oprime, toda opressão mental, espiritual, tudo que oprime, tudo que é sobrecarga, acabou, 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 acabou. Você não tem mais direito. Espírito de Cusã Risataim, pega a sua bagagem, pega os seus familiares, pega em nome de Jesus, pega os seus parentes e vai embora. Chega de opressão familiar, chega de opressão conjugal, chega de opressão financeira, chega de abatimento, chega de corredeira, chega. Vai embora a opressão espiritual, vai embora essa igreja, vai embora essa igreja, vai embora essa igreja, vai embora essa igreja, vai embora da liderança, vai embora dessa igreja, vai embora os que não vieram, vai embora. Todo Cusã Risataim, a nossa ordem é: vai embora. Chega de oprimir o povo de Deus, chega de oprimir a vida dele, chega de oprimir a vida dela, vai embora. Toda opressão de Volta Redonda, vai embora. Toda prisão de Volta Redonda aos ídolos, vai embora. Tudo que é relacionado à prostituição, vai embora. Tudo que é relacionado à separação, ao adultério, vai embora. Vai embora. A nossa ordem é: suma. Suma da igreja do Senhor, suma das igrejas de Volta Redonda, suma já, vai embora. Xaramahalabasuri canta labas, xerialabasuri canta labas. Tudo que é de relacionado a Cusã Risataim, chega, acabou. Sarabalabas, Shiriandalabas. Levante as suas duas mãos para o Senhor. Meu Deus, meu Pai, escreve agora esta noite no coração de cada um. Meu Deus, meu Pai, escreva agora no coração de cada um. Espírito do Senhor, anjo do Senhor, escreva no coração de cada um esta noite. Escreva agora, como um carpinteiro que prega um prego numa tábua e depois fica difícil para ser arrancado. Prega agora o dever, a obediência à palavra de Deus, de não idolatrar mais. Prega, Espírito do Senhor, anjo do Senhor, prega agora. Como um carpinteiro que prega um prego numa tábua e depois fica difícil para ser arrancado. Prega esta noite em cada coração. Anjo do Senhor, prega agora. Xarabalabasuri canta labachés, surianda lama surianda labas, seramanda labasuri calabas, surianda labachurianda labas. Não tem mais Cusã Risataim. Os Sisaques já foram. Os Cusã Risataim estão indo atrás. Triste, mas estão indo. Charamandalabandalabas, Shuriandalabas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Nós queremos iniciar a nossa campanha nesta noite. Se você está aqui à frente, permaneça.